Boa noite, amada igreja. Boa noite, você que está aí na sua casa, nesse período que nós estamos vivendo do isolamento, distanciamento social, mas em breve, em nome de Jesus, voltaremos à nossa normalidade. Em breve, em nome de Jesus, voltaremos a ter os nossos cultos de quinta-feira, aqui todos nós reunidos num único local. Mas enquanto isso não pode acontecer, enquanto isso não pode ocorrer, que nós venhamos a estar atento a todas as quintas-feiras a este culto online. Então eu quero já te chamar, te convidar, se aconchegar aí na sua casa, separe aí um local, no sofá, numa cadeira, sendo no seu quarto, sendo na sala, que você se assente, se achegue, que você possa já compartilhar este link nos grupos da sua família, nos grupos de amizade, para que mais vidas possam reconhecer, possam ouvir a palavra de Deus essa noite que nós estamos aqui no dia 11 de junho, um feriado, né? Então você com certeza descansou no dia de hoje, com certeza você já teve um dia tranquilo, teve um dia descansado, você que não trabalhou, está em casa descansando, você que trabalhou, trabalha, hoje é feriado, você está aí descansando. Então é um dia pronto para que nós venhamos agora à noite fechar esse dia de feriado ouvindo a palavra de Deus, né? Como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Então, nessa quinta-feira, a nossa noite dos propósitos, então, para fecharmos esse dia de feriado, amém? Então, que você possa já se preparar, enquanto você vai se preparando, vai se aconchegando aí no local onde você está. Eu quero dar alguns avisos importantes da nossa igreja. Lembrando que a nossa igreja ela se encontra aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então você que, lógico, como eu sempre digo, respeitando o distanciamento social, respeitando as ordens governamentais, mas você que queira vir aqui para ter um aconselhamento pastoral, você fica à vontade. Nós temos aqui um pastor das 3 da tarde às 8 horas da noite para te aconselhar, para orar com você, para ler a palavra de Deus com você. Nós temos aqui também a porta aberta para você que queira deixar um alimento para o nosso celeiro, para a feitura das cestas básicas, como eu falei na semana passada, repito, as cestas básicas que têm sido bênção na vida de muitas pessoas. Então você que já deixou aqui um alimento, eu quero te dizer que você tem sido bênção na vida de outras pessoas e que você continue sendo assim uma bênção, continue entendendo a importância do reino, a importância de igreja, a importância de entender o nosso papel como igreja. Então, meus parabéns e muito obrigado por você que tem contribuído constantemente com o celeiro. E caso você queira vir também aqui para deixar o seu dízimo, deixar a sua oferta, então fique à vontade, de 3 horas da tarde às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, a nossa igreja se encontra aqui aberta. E para você que queira participar de uma forma voluntária, uma contribuição voluntária, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, nós também temos a possibilidade, através do nosso site, que você está vendo aí, novavida.tv. Então, quando você entra no nosso site, novavida.tv, você tem lá um campo, um local onde você pode, através do seu cartão de crédito ou através de um boleto bancário, contribuir de forma voluntária para a igreja. Ou você pode fazer também uma transferência. Então, nós temos aí na sua tela também a nossa conta da igreja, a agência, conta que você possa também fazer uma transferência, caso você se sinta à vontade a fazer e que você faça isso de forma voluntária. Amém, meus amados? Então, para que nós possamos adentrar na mensagem dessa noite, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 42, parte B, Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 42, parte B, o Evangelho de Lucas, o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, que não fora um dos 12 discípulos que andaram ali diretamente com Jesus, mas conhecedor, escutou tudo aquilo que Jesus tinha feito e ele escreveu tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos como uma forma de evangelizar, como uma carta direcionada a Teófilo. Então, meus amados,
é uma carta de evangelismo, né? É uma palavra, são descritos que edificam a nossa fé, são descritos que demonstram o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer falar conosco, o quanto Deus quer cuidar de nós. E o título da mensagem dessa noite é: Hoje haverá salvação, a salvação chegará na sua casa. Meus amados, creia que a sua salvação chegará. Creia que a sua salvação ela está próxima. Creia que a cura está próxima. Creia que que a libertação, que o milagre que Deus tem guardado para a sua vida, ela está próxima. Então que você possa estar atento essa noite nessa mensagem. Então creio que você já encontrou Lucas capítulo 8, versículo de número 42. Eu vou ler a partir da parte B. E eu creio também que você já conhece essa mensagem, então, mas que você venha estar com os ouvidos abertos para que você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco, comigo, com você essa noite. Lembrando que no final desse culto, eu vou estar orando pelos propósitos, como nós sempre fazemos aqui nas quintas-feiras. Então, separe o seu propósito, já coloca no papel, porque ao final do culto nós estaremos orando. Coloque aí nos comentários que ao final do culto nós estaremos orando pelos seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Encontrou o versículo? Glória a Deus. Ouvi poucos glórias, hein? Você encontrou o versículo? Amém, amém. Agora eu ouvi mais amém. Então agora que você possa abrir sua Bíblia, Lucas 8:42 diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Oremos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos concede, que nos dá de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por este feriado. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia de descanso que nos concedeste. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia que nos deu de descanso, e para nos finalizarmos esse dia, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, Pai, nos direcione, tire tudo aquilo que não pertence a Ti de cada lar, que tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai, nós pedimos que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós sabedoria e entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a falar conosco essa noite, Pai. É isso que nós pedimos, Pai, e é isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E eu lhe peço que o Senhor possa me esvaziar e me encher com o Teu Santo Espírito, Pai. Faça-me como instrumento nas Tuas mãos, onde eu venha trazer a Tua palavra, porque a Tua palavra é que muda vidas, a Tua palavra é que edifica, e a Tua palavra é que transforma, Pai. É isso que eu lhe peço, é isso que nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a salvação chegará hoje na sua casa. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas para que nós venhamos a entender um pouco sobre aquilo que Deus quer fazer conosco, aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer mudar em nossas vidas, nós devemos começar com esse versículo 42 que diz: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Para que você possa se alocar, se situar aonde nós estamos. Jesus, ele estava naquele momento, naquela região onde ele estava a caminho de fazer um milagre, o caminho de fazer um milagre da ressurreição, o caminho de fazer um milagre na vida daquela filha, na filha de Jairo. Mas no caminhar entre Jairo falar com Jesus, e no caminhar até Jesus chegar na casa de Jairo, nós temos esse momento, nós temos esse acontecimento que é um acontecimento que vai mudar a vida daquela mulher, vai mudar a vida dos discípulos, mudaria a vida de todos aqueles que estavam ali naquele momento e mudará as nossas vidas. Porque nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos aprender que, meus amados, pode haver uma multidão, pode haver muitas pessoas, pode existir muitos problemas, pode existir problemas maiores que o seu, mas entenda que Deus quer falar contigo essa noite. Mas o seu problema, a sua dificuldade, tem importância para Deus. Deus, Ele olha para os nossos problemas como se fossem únicos. Ou seja, o seu problema, é tão importante quanto
o problema do seu irmão. O seu problema é tão importante quanto o problema do seu vizinho. O seu problema pode ser aos olhos humanos pouco. O seu problema pode ser aos olhos humanos grande. Mas aos olhos de Deus, todos os nossos problemas têm o mesmo tamanho e a mesma importância. Então, meus amados, a primeira coisa que Deus quer falar conosco essa noite é que os seus problemas, as suas dificuldades, é tão importante para Deus quanto de qualquer outra pessoa. Então, que você possa parar de falar, ó céus, ó vida, ó Deus. Pare de achar que Deus não está te dando valor. Pare de achar que Deus não vai te dar atenção porque o seu problema é isso ou aquilo outro. Meus amados, escute a voz de Deus essa noite. O que Deus está querendo dizer para você é que o seu problema é tão importante que Ele venha resolver do que qualquer outro problema. E a Bíblia diz que enquanto Ele caminhava, Jesus caminhava, as multidões, o apertavam. Era muita gente, meus amados. Imagine você que gosta de futebol, você que já foi ao Maracanã, e você naquele momento ali de entrada do estádio, naquele dia de jogo com capacidade máxima, se você já teve uma experiência como essa, ou você que de repente já tem um tempo maior, e você ainda pegou o cinema sem cadeira marcada, quando você ficava meia hora, 40 minutos na fila antes para pegar um lugar melhor, era muita gente naquele momento. Imagine esse contexto que eu falei, quantas pessoas eram, quantas pessoas são, e aí você chega para um lado, você chega para um outro, você às vezes não consegue levantar o braço. Imagine, nós estamos vivendo em quarentena, mas imagine no momento do rush no metrô, que se você levantar o pé, você não coloca mais o pé no chão. Era aquela multidão, era aquilo que Jesus, era muita gente ali apertando Jesus andando. Imagine, meus amados, se você soubesse que Jesus iria passar aí na sua rua, quantas pessoas estariam ali falando, Jesus cura-me, Jesus muda minha vida, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. A multidão apertava, meus amados. Mas olha o que diz o versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Quero parar por aqui por enquanto. Havia o que, meus amados? Nós lemos o versículo 42, havia uma multidão. Mas a Bíblia descreve no 43, dentro daquela multidão havia uma pessoa. Havia uma história. Havia uma importante pessoa para Deus. Meus amados, haviam inúmeras pessoas naquele lugar, mas eu creio que Jesus conhecia a história de todas. E essa noite nós vamos falar sobre uma delas, que é essa certa mulher, que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Uma hemorragia, meus amados, que ninguém conseguia curar. E a Bíblia é tão clara, né? Como diz o pastor Carlos Carvalho, Bíblia é detalhe. A Bíblia diz que ela já havia gastado muito dinheiro com médicos, com pesquisas, com exames, e nada de saber a solução. Meus amados, eu quero refrescar a sua memória. Jesus estava indo para o caminho de quê? De ressuscitar a filha de Jairo. Jairo já havia falado com ele, Jesus já estava naquele caminho, mas mesmo assim, aquele momento, nós podemos ver que a Bíblia nos descreve a história de uma mulher. Meus amados, nós sabemos o momento que estamos vivendo. Nós sabemos o momento que nós estamos passando. Quantas pessoas estão agora num leito de UTI, com respiradores, com ventiladores, sendo induzido à ventilação, porque não consegue, neste momento, respirar sozinho, devido a esta pandemia. Mas, meus amados, essas pessoas estão colocando-se diante do Senhor, e Deus, eu tenho certeza, vai curar, vai libertar, vai livrar de todo mal. Mas o seu problema também é tão importante quanto.
A sua dificuldade é tão importante quanto. Então, meus amados, que você continue a orar, que você continue a jejuar, que você continue a buscar a presença do Senhor e colocar os seus problemas diante de Deus. Porque pode haver uma multidão pedindo ao Senhor ajuda, mas Ele conhece no detalhe a sua história. Então coloque a sua história, o seu problema diante do Senhor e Ele vai mudar a tua vida. Meus amados, aquela mulher, ela tinha uma hemorragia. Médicos já disseram, desenganaram ela, dizendo que não tinha condições, cura. Ela era uma mulher que era rejeitada, porque naquela época a hemorragia era uma doença que fazia com que as pessoas fossem rejeitadas ali do meio do arraial. Ela era considerada uma pessoa impura. Ela não poderia estar ali em contato com ninguém, muito menos com o mestre. Mas, meu amado, minha amada, Jesus veio para aqueles que precisam dele. Jesus veio para aqueles que necessitam da sua presença. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, para que eles possam se tornar sãos. Meus amados, Jesus veio para a sua vida. Jesus veio para mudar a tua história. Jesus veio não para te dar o carro do ano. Jesus não veio apenas para te dar uma casa na praia. Jesus não veio apenas para que você pudesse ter várias, inúmeras viagens. Não, Jesus veio para mudar a tua história de vida. Jesus veio para te trazer a salvação. Jesus veio para te trazer a vida eterna. Jesus veio para te tirar do cativeiro do pecado. Jesus veio para te mostrar que é Ele que dá a última resposta. Inúmeros homens, inúmeros médicos, inúmeros exames disseram para aquela mulher que ela não tinha cura e que ela ia passar por aquele problema para o resto da sua vida. Mas ela percebeu, ela entendeu que não iria aceitar a palavra de derrota sobre a vida dela. E ela entendeu e ela percebeu que havia um homem, Jesus, que poderia mudar a história dela. Meu amado, você pode ter passado por essa pandemia, por esse isolamento e de repente você perdeu o emprego. E de repente você teve redução salarial. E de repente você teve dificuldade financeira, mas entenda que Jesus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer restaurar a sua vida financeira. Mas para isso você precisa crer e não ouvir o que as pessoas estão dizendo. A economia vai demorar. A mudança vai ser difícil. A gente vai... Meus amados, o que Deus fala sobre a sua vida financeira? O que Deus está te direcionando? Será que você tem colocado a tua vida financeira diante do Senhor? E quando você colocar a vida financeira diante do Senhor, meus amados, saiba que Deus vai mudar a tua história. Eu tô com um problema de saúde. Eu tô com um câncer. Eu tô com uma doença crônica. Meu amado, minha amada, coloque esse problema de saúde diante do Senhor. E Ele, com fé, você tendo fé, eu creio que Ele pode sim te curar, mesmo que os exames digam que não. De repente você tem um familiar que está agora no leito de UTI por causa da Covid, mas creia, tenha fé, que os números podem dizer que não, mas creia, e que em nome de Jesus o teu familiar sairá daquele lugar. A multidão aperta, mas o Senhor conhece todos aqueles que estão dentro daquela multidão. O Senhor sabe quem é cada um. E que nós não venhamos ser apenas estarmos dentro da multidão, mas que nós venhamos ser aqueles diferentes, porque tem fé em Deus, porque crê em Deus, porque saiba que Deus está no controle. Meus amados, continuando, o versículo 44, acompanhe comigo, olha o que diz a palavra de Deus. Veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Meus amados, nós lemos o versículo 43 que descrevia aquela mulher. 12 anos com aquele problema, muitos exames, muitos médicos ela já tinha passado, muito gasto ela já teve e nada de cura, nada de mudança. Mas ela entendeu, ela compreendeu que aquele homem, Jesus,
poderia mudar a sua história. Era ele que ia dar a última palavra. E a Bíblia diz no versículo 44 que ela veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, lhe tocou na roupa de Jesus. E a Bíblia descreve dizendo que logo, meus amados, não foi amanhã, meus amados, não foi daqui a um mês, não foi como a gente tem escutado tanto tempo, não, daqui a 15 dias é o pico, daqui a 30 dias é o pico. Não, meus amados, com Jesus não tem essa de talvez ou quando será. Com Jesus é imediatamente. Jesus, ele direciona, e quando ele vem agir, é naquele momento, é naquela hora. E a Bíblia diz que logo se lhe estancou a hemorragia, logo estancou o sangue, logo o problema resolveu, logo a solução veio, logo a mudança de vida veio, logo a transformação foi derramada. Você está compreendendo, meus amados? Você está entendendo que quando nós caminhamos com Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós verdadeiramente compreendemos que a nossa vida está debaixo da direção de Deus, as coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, no momento exato, e não há resposta definitiva que não seja aquela vinda da boca de Deus. Tem muita gente nos tempos de hoje buscando solução em matemáticos, em economistas, em médicos, infectologistas, sanitaristas, inúmeras pessoas. Meus amados, nós temos que sim ouvir essas pessoas que têm o conhecimento, mas a última palavra é de Deus. A última palavra não vem delas, a última palavra é de Deus. Então, meus amados, se você fez um exame, e o exame disse que a doença ainda não retrocedeu, meu amado, coloca diante do Senhor e creia que Ele vai retroceder essa doença, que Ele vai te curar. Se você fez uma entrevista de emprego e a resposta ainda não veio, meu amado, coloque diante do Senhor e Ele vai trazer a porta de emprego, vai fazer ela abrir. Meus amados, ela tocou na orla, ela tocou na roupa, e ela foi curada. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos o caminhar, o falar com Deus de forma direta. Imagine agora, meus amados, se eu posso orar e Deus escutar de forma direta, o que Deus não pode fazer em nossas vidas. Naquele momento precisava de um sacerdote, um homem, para levar a nossa petição a Deus. Agora nós temos o nosso tete a tete, a nossa conversa direta com Deus. Quantas coisas Deus não pode fazer em nossas vidas? Basta crermos e a salvação chegará sobre a nossa vida. Versículo de número 45. Olha que interessante, meus amados. Eu estava lendo essa mensagem, preparando para essa pregação, e além de tudo isso que nós estamos falando, Deus me trouxe assim, quando eu estava lendo, algo muito interessante. Porque, meus amados, Jesus, Deus, Ele não quer apenas ser o seu gênio da lâmpada. Ele não quer que você seja igual aquele filme da Disney, né, de Aladim, que tem lá o gênio da lâmpada, aí acha o gênio, você esfrega a lâmpada, vem um gênio. E aí ele faz o seu pedido, e faz os seus anseios. Não, Jesus não quer ser o seu gênio da lâmpada. Jesus, Ele quer ser aquele que te abençoa, aquele que muda a tua vida, mas Ele quer ser o seu amigo. Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer te conhecer. Jesus quer saber cada vez mais a tua história. Jesus quer que você tenha confiança nele. Jesus quer que você o busque, não apenas quando precisar, mas Jesus quer que você o busque a todo momento, a toda hora, para conversar, para agradecer, para dizer como é que foi o dia, como é que foi a semana. Obrigado, Senhor. Porque olha o que diz o versículo 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Eu fico imaginando, meus amados, eu gosto de ler a Bíblia e conjecturar um pouco, naquele contexto, naquele momento. Eu fico imaginando
nós lemos no versículo 42 que havia uma multidão que apertava Jesus, não era? Você não acompanhou comigo? Amém? Amém. E aí nós chegamos aqui, Jesus, aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, sai poder dele, aí ela é curada, aí Jesus para, imagine a cena, meus amados, Jesus para, e aí Jesus fala, quem me tocou? E aí eu fico imaginando os discípulos de Jesus, de repente os discípulos de Jesus faziam aquela corrente ali, né, protegendo Jesus, né, para que ninguém chegasse tão perto dele, né, e aí ficava em volta dele, para que ninguém pudesse se aproximar tanto. Aí os discípulos, Pedro, né, Pedro era um pouco mais afoito, né, Pedro era um pouco mais reativo, podemos dizer assim. Pedro falava o que vinha na sua mente. Pedro é aquele que fala assim, então se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Olha só, então Pedro é aquele que corta a orelha do guarda, né? Então Pedro é aquele mais afoito. Pedro fala assim, mestre, todos, né, a multidão te aperta, e você pergunta quem tocou, tipo assim, é como se aquela pessoa fala assim, traduzindo, tipo assim, Jesus, você está de brincadeira, como é que eu vou saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando, Jesus. Meus amados, tem muita gente que busca a presença do Senhor, mas busca a presença do Senhor de forma diferente. Busca a presença do Senhor não pelo que Ele é, não pelo que Ele, a sua essência, não, mas sim pelo que Ele pode dar. Quantas pessoas você já conheceu que você evangelizou, falou de Deus, e a pessoa falava, para com isso, você quer? E nesses últimos dias tem falado, olha, ora por mim, porque eu perdi o emprego. Olha, ora por mim, porque meu familiar está no hospital. Olha, ora por mim, porque eu não tenho o que comer. Quantas pessoas, meus amados? São pessoas que buscam a presença de Deus, mas pelo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é. E aí aquela mulher, quando toca, Jesus, ele entende que aquela mulher buscou a presença dele pelo que ele era. Meus amados, Deus quer ter intimidade com aqueles que buscam a presença dele pelo que ele é. Deus quer ter intimidade com aqueles que buscam a ele pela sua essência. Deus quer ter intimidade por aqueles que buscam a ele não pelo que ele pode dar, mas sim pelo que Ele é, pela presença, pela alegria, pela certeza de viver em alegria e em esperança, quando Jesus se faz presente. Por isso que Jesus fala, quem me tocou? Porque aquele toque veio de uma pessoa que buscava Ele de forma diferente. Eu fico imaginando, meus amados, quando aquele que fielmente, verdadeiramente, crê na palavra de Deus, quando aquela pessoa ora, Jesus vai falar assim, opa, ele está orando, esse é fiel, ele está orando, e essa pessoa que ora, é essa pessoa que me busca pelo que eu sou, então eu quero saber quem está orando, é fulano. Meus amados, tem muita gente que reza, mas poucos estão orando verdadeiramente, por isso que tinha muita gente que tocava Jesus ali, os próprios discípulos disseram, olha, tem muita gente te apertando, te oprimindo, te tocando, Jesus. Como é que eu vou saber quem te tocou? Aí diz o versículo de número 46. Contudo, Jesus o quê? Insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Meus amados, aquele que fielmente confia em Deus, aquele que verdadeiramente toca o Senhor pelo que Ele é, algo diferente acontece e faz com que ele olhe, com que ele se direcione para essas vidas. Que você não venha ser mais um na multidão, que você não venha ser mais um na igreja, que você não venha ser mais um crente, mas que você venha ser aquele crente, que você venha ser aquele da igreja. E quando a gente fala aquele da igreja, meus amados, não é aquele que é conhecido na igreja não, mas é aquele que verdadeiramente é a igreja, é aquele que verdadeiramente vive a palavra de Deus. Tem muita gente que vai na igreja, mas nunca foi igreja.
Tem muita gente que ora, que reza, né? que está orando, mas na verdade faz da oração uma reza. Tem muita gente que busca oração, busca a presença do Senhor, mas não crê verdadeiramente que Deus existe. Mas aquele que é fiel, aquele que crê verdadeiramente, aquele que conhece e busca o Senhor pelo que Ele é, meus amados, isso faz Jesus parar. Isso faz Jesus parar e buscar e saber quem é que me tocou. Meus amados, eu vou refrescar sua memória de novo. Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo, fazer o que ele vai fazer, que é a ressurreição da filha de Jairo. Mas, meus amados, isso não impediu dele parar e de mudar a história de uma outra pessoa. Jesus, ele cuida de todos, ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele é onipresente. Mas, meus amados, não é pela força, não é pela opressão, nada disso vai parar Jesus. O que para Jesus é um toque diferente, é um toque verdadeiro. Havia uma multidão, meus amados, que oprimiam Jesus e Jesus continuava caminhando. Mas quando aquela mulher verdadeiramente, fielmente tocou em Jesus, aquilo fez ele parar. Meus amados, não é porque a igreja está cheia, ou não é porque às vezes tem muitas ou poucas visualizações de um vídeo, não, no culto não, pode ter uma multidão, mas não é porque tem multidão que Jesus vai estar atento àquela multidão. Ali a igreja está cheia, então eu vou estar ali. Não, Jesus está em todo lugar, mas Jesus está naqueles lugares, naquelas vidas daquelas pessoas que são fiéis verdadeiramente. E Jesus insistiu, como diz o versículo 46, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti de mim sair, vou ler novamente aqui, porque senti que de mim saiu poder. Versículo 47, acompanhe comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Meus amados, a presença de Jesus em nossas vidas nos constrange. A presença de Jesus nos faz entender que a nossa vida pecaminosa tem que ficar para trás, que a nossa vida de erro tem que ficar para trás, porque quando Jesus se faz presente em nossas vidas, nós temos que viver verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar o pecado, nós não podemos aceitar o erro, nós não podemos aceitar aquilo que não provém de Deus. Aquela mulher, ela entendeu, aquela mulher, ela entende, ela compreende que ela precisava se aproximar, dizer, olha, fui eu que te toquei, Senhor. E ao tocar, aquela mulher se aproxima, ela começa a contar, olha, Senhor, eu te toquei porque eu estava passando por isso, mas quando eu toquei em você, quando eu toquei no Senhor, eu fui imediatamente curada. Meus amados, sabe o que isso quer dizer? Aquela mulher, ela estava falando tudo aquilo, que ela estava com hemorragia, ou seja, ela estava demonstrando para o povo que ela era uma pessoa ali, entre aspas, impura, e não poderia estar naquele lugar, naquele ambiente. Ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter sido ali, sofrido ali um linchamento, ela poderia ter sofrido acusações, ela poderia ter sofrido, de repente, até palavras de derrota, palavras maldosas, ser perseguida. Mas, meus amados, quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que abrir e rasgar os nossos corações. Tem muita gente caminhando com Deus e escondendo o pecado. Tem muita gente caminhando com Deus e continuando caminhando no pecado. Vive na palavra, mas ao mesmo tempo não vive na palavra. Que tem muita gente vivendo, escolhendo versículos, escolhendo mandamentos, escolhendo caminhar com Deus, palavras para caminhar ou não com Deus. Meus amados, quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando nós estamos diante da presença de Jesus, nós temos que ser altamente verdadeiros. Aquilo que tenha feito de errado,
entregar e pedir perdão ao Senhor e começar a caminhar de forma diferente. Meus amados, nós vamos, em nome de Jesus, em breve voltarmos aos nossos cultos presenciais. Mas ao voltarmos ao antigo, que nós viemos a voltar apenas a estar no culto presencial, mas que nós viemos a ter postura diferente. Eu não posso aceitar voltar aos cultos presenciais e continuar sendo o mesmo cristão que eu era anteriormente, que sentava num banco de igreja, aí levantava para louvar, sentava para ouvir a palavra e levantava e ia embora e nada mais. Não! Nós precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor. Nós precisamos voltar ao normal, mas pararmos de apenas sermos aquele crente que vem, senta no banco e vai embora, mas que vem ser aquele crente que evangeliza, que prega a palavra, que não se esconde, que não para de falar de Deus, que evangeliza, seja oportuno, seja não oportuno. Meus amados, aquela mulher, quando ela toma a atitude de ir atrás da presença de Jesus, de tocar nas vestes de Jesus, ela recebe a salvação, ela recebe a cura. E para que nós possamos caminhar para o final dessa mensagem dessa noite, poderíamos ficar aqui até meia-noite, né, meus amados? Mas nós vamos finalizar essa mensagem no versículo 48, que diz assim: então lhe disse Jesus, tá? Amém? Então lhe disse Jesus: filha. Olha que interessante, meus amados. Jesus chama ela de quê? Filha. Existe um adágio popular, um ditado popular que diz: todos nós somos filhos de Deus. Mentira. Fake news, né? Que é a moda agora. Fake news. Todos somos filhos de Deus. Fake news. Não é fato, é fake. Fato é: filhos de Deus é aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus. Você compreendeu então o que Jesus está falando para aquela mulher? E o que Jesus está falando para nós essa noite? É que aquela mulher, ela acreditava na palavra de Deus. Ela cria na palavra de Deus. Então ela verdadeiramente era filha. Porque quem não acredita na palavra de Deus é criatura. Sim, é criatura e não filho de Deus. Então, se você escutar a partir de hoje que todos somos filhos de Deus, você põe lá um hashtag fake news, amém? Então, filho de Deus é aquele que crê na palavra de Deus. E aí Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus amados, que essa noite, assim como foi para aquela mulher, Jesus possa olhar para você mulher, para você homem, dizendo: filha, filho, a tua fé te salvou. Meus amados, Jesus, Ele quer te chamar como filho e como filha, mas para isso você precisa crer verdadeiramente na palavra de Deus. Então eu quero juntamente contigo orar, porque eu tenho certeza que Deus tocou o seu coração. Eu tenho certeza que aquilo que você fazia de errado, estava fazendo de errado, você está entregando agora ao Senhor, pedindo perdão, dizendo: Deus, eu quero mudar a minha história, Deus, eu quero mudar a minha vida. Então eu peço que você coloque a mão no seu coração, e eu quero orar por você, eu quero orar com você. Feche seus olhos com a mão no seu coração, dizendo: Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora por aqueles que estão colocando a mão no seu coração. Pai, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus: perdoa os pecados, perdoa os erros, perdoa as iniquidades, que a partir dessa noite venha a ser uma noite de mudança, de transformação, que assim como o Senhor, Pai, falaste para aquela mulher, no meio daquela multidão, que o Senhor fala para cada um, para cada mulher, para cada homem essa noite que está com a mão no coração, dizendo: filho, filha, a tua fé te salvou. Meus amados, em nome de Jesus, Pai, eu creio e eu peço: derrama agora a cura para aquele que está adoentado, derrama agora, Pai, uma porta de emprego para aquele que está desempregado. Senhor Deus, derrama agora, Pai, a libertação do vício para aquele que está
preso a um vício. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, vai fazendo o teu mover, vai fazendo a transformação, vai mudando vidas essa noite, Pai. É isso que nós pedimos, Pai, e nós cremos, nós confiamos, nós temos certeza na vitória e na tua palavra, Pai, e por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, já estamos quase encerrando, mas ao final, aproveite essa noite. Você aí leia essa mensagem. Você que é casado, leia com a sua esposa. Você, esposa, leia com o seu marido. Leia essa mensagem, separe essa mensagem, leia junto novamente, para que Deus possa continuar falando ao teu coração, Deus possa te trazer outras reflexões nessa passagem. Porque, meus amados, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos viver mais a palavra de Deus, nós precisamos crer mais de forma fiel naquilo que Deus tem a falar conosco, na direção que Deus tem para nossas vidas. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu quero, antes de encerrarmos, antes de orar, fazer a oração final e de impetrar a bênção apostólica, eu quero orar pelos pedidos que estão sendo colocados nos comentários, que estão sendo colocados aí na mensagem nesse culto online. Eu quero orar por cada um deles, meus amados. Eu quero orar pelo seu pedido, pelo seu propósito que você está colocando no papel, que você possa colocar ele no papel, guardar e você orar todos os dias. E quando nós voltarmos, que você possa trazer para colocarmos aqui no cálice que nós temos aqui dos pedidos de oração. Então feche seus olhos, vamos orar pelos pedidos, depois eu vou estar orando, fazendo a oração final e impetrando a bênção apostólica. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora, Pai, que o Senhor possa ir agora em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, seja na cozinha, seja na sala, seja no quarto. Senhor Deus, seja no escritório, seja no trabalho, seja numa condução. Senhor Deus, em cada local agora, que o Senhor possa ir tocando cada vida. Que o Senhor possa agora estar esquadrinhando cada coração, tocando em cada mente, percebendo, Senhor Deus, quais são os pedidos, quais são os propósitos, seja pedido de cura por entes familiares, seja pedido de cura por amigos, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, que é por pedido de abertura de emprego, por pedido de um alimento numa casa, Senhor Deus, seja libertação de vício, seja transformação de vida, Pai, vai tocando cada vida, vai tocando cada pedido, Pai, em nome de Jesus, vai mudando, vai transformando, vai falando com cada um dos seus filhos, dizendo, filho, filha, a tua fé te salvou, oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, vai derramando cura, vai derramando libertação, vai derramando transformação, Pai, é isso que eu lhe peço, e oro agradecido em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, Pai, nos dá uma sexta-feira onde comemoramos Dia dos Namorados, Pai, que o Senhor possa ser com cada casal, com cada casal da igreja, Pai, que o Senhor venha dar uma sexta-feira abençoada, que venha ser uma sexta-feira onde os casais venham entender a importância de estarem unidos cada vez mais, serem verdadeiros uns com os outros, serem fiéis uns com os outros, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê uma sexta-feira abençoada, nos dê um sábado, um domingo, Pai, e que nós venhamos a estar aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, para ouvirmos mais uma mensagem que o Senhor vai ter e o Senhor vai trazer para nossas vidas, Pai. É isso que nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça e salvação do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham ser com toda a igreja, assim como foi ontem, assim como é hoje e assim como será para todo sempre. E aquele que acredita, diga amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você venha ter uma excelente noite e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Uma boa noite. Amém.